Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 28 de Tammuz, quando nós vamos iniciar em Igeret HaTeshuvah, a carta para o arrependimento, terceira parte do Tânia. Vamos iniciar o capítulo 11. Lembrando que no capítulo anterior nos foi explicado como a tefilá, a reza, a oração, desempenha um papel fundamental, é um elemento essencial no processo de teshuvah ilá, de teshuvah superior. Nós vimos também, uma vez que a teshuvah a nível superior, ela precisa estar apoiada e fundamentada primeiro na teshuvah em nível inferior. Não há como queimar etapas, é necessário que essa teshuvah ilá seja precedida, a teshuvah superior seja precedida pela teshuvah em nível inferior. Nós vimos que teshuvah em nível inferior envolve submissão, estado de espírito de arrependimento, de amargura, com o coração aquebrantado, etc. Por isso, de fato, afirmaram os nossos sábios na Mishnah, que uma pessoa só deve se pôr a rezar no estado de seriedade, quando ele está no estado de seriedade e compenetrado ou até com amargura, etc. Que isso indica o conceito de submissão, que está associado à teshuvah inferior, que deve preceder. Ela é uma condição prévia para que possa, então, haver em seguida a teshuvah a nível superior, que se expressa através da reza e da devoção durante a reza. Porém, nós vimos também que numa outra passagem talmúdica, numa braita, consta aparentemente o inverso, que uma pessoa só deve se pôr a rezar com estado de espírito de alegria, de júbilo, de felicidade. Por quê? Porque, como dissemos, uma vez que a teshuvah ilá está associada com a reza, e é sabido que teshuvah ilá, teshuvah a nível superior, é uma teshuvah com extrema alegria, com muita alegria. Por isso também a reza deve ser feita com alegria. Por isso nós concluímos que na realidade tem que haver as duas coisas. Antes, como um preparativo prévio, anterior, antes do início da reza, a pessoa deve se pôr no estado de espírito de seriedade e um pouco até de amargura, lembrando seus pecados, etc., e suas consequências. Ele deve estar com o coração partido em seu estado de submissão. E depois ele deve acessar um estado de espírito de alegria. Imediatamente antes do início da reza, ele deve estar com alegria para rezar, imbuído dessa alegria. Assim ele deve iniciar a sua reza e assim ele deve prosseguir com ela. E nós explicamos também, nós vimos como nas gerações atuais, que nós não temos tanto autodomínio e controle sobre as nossas emoções. E é difícil fazer esse switch, fazer essa mudança radical de dois estados de espíritos tão antagônicos, fazer essa mudança de forma instantânea. Por isso, o que ele nos recomendou aqui é que o primeiro estado de espírito que envolve a seriedade, a submissão, a amargura, que está associado a teshuvah a nível inferior, que isso seja feito na prece da meia-noite, naquela prece mística pela destruição do templo. E como nós dissemos, hoje em dia isso é mais substituído pela leitura do Shema antes de dormir, com todos os versículos, salmos, etc., que acompanham. Então, nessa hora que a pessoa, então, esteja no estado de espírito de seriedade, etc., e submissão. E antes da reza, que a pessoa se ponha no estado de espírito de alegria, apenas então somente de alegria, porque mexer com esses dois estados de espírito muito próximos, a pessoa não vai conseguir. Então que ele faça um intervalo de tempo, que o estado de submissão e de amargura, que isso ele deixe para a noite, em termos práticos, na hora da leitura do Shema antes de dormir, e de manhã antes da reza, que se ponha no estado de espírito de alegria. Agora, no capítulo 11, o Alter Rebbe vai nos dizer que, na realidade, existe aqui uma fórmula, existe um conselho, uma ideia de como conciliar esses dois estados de espírito até antagônicos, e essa ideia está baseada em algo que já nos foi sugerido na primeira parte do Tânia. As palavras do Alter Rebbe, então,
ואומנם להיות בליבו הכנאי בחינת תשובת התא כנ"ל, וגם השמחה בהשם, שתיהן ביחד. כבר מילתא אמורא בליקוטי אמרים סוף פרק ל"ד, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, חדווה תקיעה בליבי מסתרא דא וכולי. Porém, diz o Alter Rebbe, que é possível mesmo na nossa geração mais frágil em termos espirituais e de autodomínio das próprias emoções, etc. Ele nos fala que é possível ficar no estado de submissão emocional e melancolia, que isso é tchuvá inferior, é o que está associado a tchuvá a nível inferior, mencionado acima, e também, simultaneamente, é possível estar em estado de alegria com Deus, é possível conciliar ambos estados de espírito, os dois juntos. Ele nos diz que isso é baseado naquilo que já foi explicado no Tânia Likutei Amarim, parte 1, no final do capítulo 34. Onde lá ele baseia o Alter Rebbe a sua explicação naquilo como consta no Sagrado Zohar, naquilo que consta no Zohar na Kabbalah, que existe essa possibilidade, baseado numa passagem lá do Zohar, que ele fala que existe essa possibilidade de haver alegria alojada em meu coração do outro lado. Então lá no Zohar ele nos traz que o filho de Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Elazar afirmou num momento dramático, onde por um lado era um momento onde o seu pai deu explicações místicas muito profundas sobre a destruição do Beit HaMikdash. Então naquela hora, Rabbi Elazar, filho do Rabbi Shimon Bar Yochai, autor do Zohar, ele disse que sentia o choro alojado em meu coração de um lado. Esse choro era um resultado da consciência intensificada da destruição do templo, quando ele já sabia da destruição do templo. Shimon Bar Yochai foi contemporâneo à destruição do templo, ele já sabia da destruição, porém, quando ele entendeu todos os significados místicos e esotéricos que estão associados a essa destruição, todo o significado profundo desencadeado pela destruição, então ele disse que naquela hora ele sentiu de forma mais intensa o choro alojado em meu coração de um lado. Por outro lado, ao escutar todas essas revelações místicas e profundas cabalísticas dadas pelo seu pai e mestre, ele diz que sentiu a alegria alojada em meu coração do outro lado, por poder ter acesso a segredos e mistérios tão profundos da Kabbalah, em consequência da revelação de um novo entendimento magnífico da Torá. Então, isso que nos explica o Tânia na primeira parte, que uma vez que o choro, o pranto e a alegria e satisfação são derivadas de duas coisas diferentes, de dois fatores distintos. Diz, lá no Tânia ele explica quando a alegria é derivada da sua ligação com Deus, e a melancolia, a seriedade no seu coração, o coração partido, é consequência das falhas e dos pecados. Então, como cada sentimento é derivado de um outro fator, de um outro elemento, de uma outra coisa, então ele diz que é possível conciliá-los juntos. A pessoa pode estar ao mesmo tempo triste pelos pecados, etc., e ao mesmo tempo estar alegre e satisfeita pela sua ligação com Deus. Isso no processo de tchuvá nós podemos entender, como é trazido nos livros, os mestres racídicos explicam que na tchuvá existe em um só movimento dois aspectos. Vamos dizer, uma pessoa que Deus nos livre estava sob ameaça de morte, estava numa situação de extremo risco de vida, de extremo perigo. Então, a pessoa naquele momento está desesperadamente empenhada em salvar sua vida, simplesmente sobreviver, salvar a sua vida. Então, naquele momento a pessoa está angustiada e etc. Não é? Ela está apavorada com o risco de perder a vida, etc. Mas no exato momento que ela consegue sair daquela situação de perigo, por mais assustada que ela esteja, ou por mais... mas naquele instante o que ela sente, o que ela deve sentir? Um alívio e uma satisfação e uma grande alegria.
naquele momento anterior ela estava preocupada, angustiada, estava sofrendo, né, sob a ameaça de perder a própria vida, o risco de chegar à morte. Mas no exato momento que a pessoa escapou dessa situação, então, até a prova de que a pessoa está consciente do que ela ganhou a sua vida novamente. Então, isso deve lhe encher de alegria. E esse, na verdade, são os dois aspectos da tshuva inferior e tshuva superior. Tshuva inferior nós falamos que é a tshuva sobre o pecado, é a pessoa se lembrar do pecado quando a pessoa sabe e tem consciência de que o pecado tem resultados nocivos e graves em termos espirituais, que prejudicam a sua alma, a sua espiritualidade, também tem um efeito cósmico que prejudica toda a espiritualidade do mundo, etc. Então isso deve deixar a pessoa com o coração aquebrantado, fazer a pessoa evocar misericórdia extrema de Deus, etc., conforme explicado em relação à tshuva inferior. E isso, de fato, evoca na pessoa um estado de espírito de seriedade, até um pouco de angústia, com o coração aquebrantado, etc. Por outro lado, tshuva ilá significa a pessoa assumir a consciência, onde não só quando a pessoa já escapou do pecado, mas agora ela quer se reunificar com Deus de forma completa e integral, reunificar sua alma com a essência divina, colocando sua alma no patamar original que ela se encontra até antes de vir a esse mundo terrestre, antes de se encarnar no corpo físico, né? Nesse momento a pessoa deve sentir extrema alegria, porque ela está se unificando com Deus. Isso é a tshuva ilá, a tshuva a nível superior. Então, como a causa e razão de cada sentimento são distintas, no caso da tshuva tatá, o que leva a pessoa a essa seriedade, essa submissão ao coração quebrantado, é a consciência dos pecados, efeito, resultado, causado, etc. Por isso é justificada aqui a seriedade e a melancolia. Por outro lado, em relação a tshuva ilá, quando a pessoa está nesse estado de espírito que ele está se reintegrando com a divindade, reunificando-se com Deus, ou na sua reza com devoção, ou no dia do Shabbat, como nós vimos, etc., nesse momento a pessoa tem que estar em estado de alegria. Então, na verdade, aqui, tanto um como o outro, cada sentimento é vinculado e é derivado de um outro fator. Por isso o Alter Rebbe nos diz que até é possível conciliá-los e tê-los ambos juntos presentes no nosso coração. E para facilitar isso mais para nós, seja mostrando como é viável e possível que haja a submissão e a alegria no coração presentes juntas, isso que ele vai acrescentar em seguida o Alter Rebbe nos explicando. Aqui, então, sempre enfatizando isso, porque por um lado a pessoa não esquece que ele pecou e falhou, e já que ele cometeu o pecado, seu coração de fato fica quebrantado quando ele tem consciência plena e assume a responsabilidade pelo que fez. Então, aparentemente, quer dizer, plausível, é óbvio que isso interfere e incomoda na sua alegria. Então, como é possível, apesar de tudo, ele também ter junto grande alegria? Então, nos diz o Alter Rebbe, por isso o Alter Rebbe acrescenta e nos fala o betziruf od haemunah vehabitachon להיות נכון ליבו בטוח בהשם כי חפץ חסד הוא וחנון ורחום ורב לסלוח תקף ומיד שמבקש מחילה וסליחה מאיתו יתברך כרוב רחמך מחפש שעי כבסני טהרני וכל עוונותיי מחה וגומר בלי שום ספק וספק בעולם traduzindo. Então, como forma e maneira de conciliar ambos os sentimentos, aquele sentimento da tshuva inferior que é mais a seriedade e submissão, e o sentimento que caracteriza a tshuva a nível superior que é a alegria e júbilo. Então, nos fala o Alter Rebbe, por um lado, a pessoa não perde de vista, não perde a consciência de que ele pecou, falhou, isso o amargura. Mas ele nos fala, junto com isso, e a isso é preciso acrescentar, não só essa ideia de que os dois sentimentos são derivados de dois fatores distintos, mas além disso, diz o Alter Rebbe, é preciso acrescentar aqui fé e confiança em Deus. E na linguagem de Salmo 112:7, seu coração mantém-se firme, ele confia em Deus, a pessoa fica firmemente convicta,
cheia de confiança em Deus, ele está seguro de que seus pecados foram completamente perdoados, ou seja, ele não ignora, não perde de vista o fato de ter pecado, mas uma vez que ele se arrependeu de forma genuína, ele está seguro e convicto e pode estar, como ele vai demonstrar em seguida, de que seus pecados foram completamente perdoados. E como a pessoa tem essa certeza que Deus lhe perdoou, ele nos diz na linguagem do profeta em Miqueias 7,18, porque ele, Deus, deseja a bondade, Deus é bom, é bondoso e ele deseja a bondade e por isso ele perdoa com abundância. E Deus sempre prioriza e ele deseja a bondade e não o castigo. E ele, Deus, é generoso e misericordioso, nas palavras do profeta Joel 2,13, de modo que perdoa abundantemente, assim que a pessoa lhe pede perdão e expiação. No momento, Deus perdoa, e ele perdoa com mão larga, abundantemente. Logo que a pessoa pede esse perdão, de forma sincera, pede expiação. Então, aqui ele nos traz também na linguagem de Salmos 51:3 e adiante, nas palavras do rei David, por tua imensa misericórdia, David estava suplicando a Deus, apaga minhas transgressões, limpa-me e purifica-me, apaga todos os meus pecados. E da mesma forma, quando o penitente, cada um de nós, qualquer um de nós, também faz esse pedido de forma sincera, então conforme ele vai nos demonstrar pela Torá, sem nenhuma dúvida ou sombra de dúvida, ele, Deus, perdoa a pessoa. Quando a pessoa faz uma tchuvá genuína, quando a pessoa se arrepende de fato e pede sinceramente perdão a Deus, então não há sombra de dúvida de que ele vai obter esse perdão e expiação divinos. Então ele nos diz, isso na realidade está associado ao conceito fundamental de tchuvá tatá, da tchuvá a nível inferior, que é a base, o fundamento sobre o qual se apoia, e vem em seguida a tchuvá a nível superior. Então, na tchuvá a nível inferior, que envolve aquele coração aquebrantado, que envolve despertar de misericórdia divina sobre si, a consciência do pecado, o pedido do perdão. Então, na tchuvá inferior se inclui também o pedido de perdão divino, conforme esses versículos que ele nos traz, que esses versículos constam tanto no Tikkun de Hatzot, naquela reza mística meia-noite, como também na leitura do Shema que fazemos antes de dormir, quando nós pedimos perdão a Deus. Ele nos diz que é algo óbvio, é algo certo e seguro, de que quando uma pessoa com sinceridade demonstra o seu arrependimento e pede a Deus que a perdoe, então seguramente Deus lhe perdoará. Ele nos diz que através dessa meditação vai ser mais fácil a pessoa conciliar ambos os sentimentos, até antagônicos, dentro de si, simultaneamente. Ou seja, por um lado, ele não perde consciência do pecado que cometeu, isso lhe amargura, isso lhe causa dor e angústia, etc. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato dele saber que se arrependeu, e ter pedido, e ele pediu perdão a Deus, e tendo a certeza de que Deus lhe perdoou, pelo fato de ter essa convicção que ele obteve a anistia divina, o perdão divino, junto com essa amargura pelo pecado, etc., junto com isso ele deve também ter extrema alegria por ter sido perdoado por Deus ter aceito o seu arrependimento e sua tchuvá e ter expiado o seu pecado. De onde nós sabemos com tanta certeza e convicção que Deus irá perdoá-lo, Deus já lhe perdoou. Então prossegue o Alter Rebbe e nos diz, וכמו שאנו מברכים בכל תפילת 18, תקף שמבקשים סלח לנו וכולי, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח, והרי ספק ברכות להקל, משום חשש ברכה לבטלה. אלא אין כאן שום ספק כלל, מאחר שביקשנו סלח לנו, מחל לנו. Traduzindo, de onde temos essa certeza do perdão divino, como dizemos, diz o Alter Rebbe, toda vez que recitamos as 18 bênçãos da oração Amidá, que é a parte principal da nossa reza. Então,
nessas rezas e nessas bênçãos intermediárias, imediatamente depois de pedir numa das bênçãos, nós evocamos o perdão divino, imediatamente depois de pedir a Deus, perdoa-nos, nós concluímos recitando uma brachá, nós proferimos uma bênção, e é sabido que não se evoca o nome de Deus em vão, e proferir uma bênção em vão, ou uma bênção que não se aplica, isso é algo muito grave. Mas aqui na Amidah, todas as vezes que nós rezamos, nós proferimos uma bênção que diz: bendito sejas tu, Deus, o generoso que perdoa abundantemente. Nós pronunciamos uma brachá de forma afirmativa, inequívoca, dizendo: Baruch atah Hashem, bendito sejas tu, Deus, Hanun amarbel isloach, o generoso, Deus que é generosa, que perdoa abundantemente. Nós afirmamos categoricamente que Ele perdoa e perdoa abundantemente. Então, isso que se fala, que daqui, como nós sabemos que se toma extremo cuidado em não pronunciar uma bênção em vão, ele nos diz que a lei determina que, havendo dúvida, por isso, em casos duvidosos, se aplica-se uma bênção ou há necessidade de dizê-la ou não, a gente acaba se abstendo para não incorrer no risco de pronunciar uma bênção em vão. A lei determina que, havendo dúvida se deve ou não dizer uma bênção, decidimos de forma leniente e não a dizemos. Assim estabelece a Halachá, a lei judaica. E a gente se abstém por temor de recitar uma bênção em vão, como dissemos que isso é uma coisa grave. Porém, ele nos fala aqui, nesse caso, na Amidah, na reza que recitamos diariamente. Nesse caso, porém, quando dizemos: bendito sejas tu, Deus, o generoso que perdoa abundantemente, como a gente se atreve a dizer essa bênção? Como a gente pode fazer essa afirmação? Como a gente pode até incorrer no risco de estar dizendo uma bênção em vão se há dúvida sobre o perdão? Então ele nos diz: sabe por que nós falamos essa bênção? Porque não há nenhuma dúvida, nem sombra de dúvida. Há aqui plena certeza, a convicção absoluta que existe o perdão divino e esse perdão divino é concedido. Então isso que ele nos diz, nesse caso, porém, não há absolutamente nenhuma dúvida. Porque antes, isso porque a bênção que precede essa que evoca o perdão divino, se fala no texto da bênção, porque antes nós pedimos a Deus: perdoa-nos, slach lanu mechalanu, perdoa-nos, desculpa-nos. Ou seja, aqui quando nós afirmamos, quando nós proferimos essa bênção em tom categórico afirmativo que Deus perdoa, é depois que nós pedimos perdão a Deus, depois que nós pedimos desculpas a Ele, e com certeza obtivemos o perdão de Deus nesse momento precedente. Por isso, no final da bênção, nós podemos proferi-la e afirmar categoricamente que Ele, generoso como é, perdoa abundantemente. E aqui o Alter Rebbe, na sequência, nos traz uma coisa muito interessante, que, teoricamente, a partir dessa ideia, ou seja, que há uma certeza absoluta do perdão divino, poderia se despertar aqui um questionamento. Nós sabemos que a razão do galuto, do fato de estarmos ainda em estado de exílio, dispersão na diáspora ou sem o Beit HaMikdash, como nós falamos na nossa liturgia, é derivado mipnei chataeinu galinu me'artzenu, por causa de nossos pecados e transgressões que fomos banidos. Mas aqui poderia vir a pergunta: uma vez que Deus perdoa os nossos pecados 3 vezes por dia, ou seja, nas 3 orações diárias que nós fazemos em dias comuns, dias da semana, nós proferimos essa bênção que afirma categoricamente que Deus nos perdoa, né? Como nós dissemos que não há sombra de dúvida, porque senão nem poderíamos recitar essa bênção. Então, se Deus nos perdoa, se o motivo da galuta, do exílio e da diáspora são os pecados, e aqui nós estamos vendo que Deus perdoa os nossos pecados 3 vezes por dia quando recitamos essas bênçãos, aparentemente, então seria necessário que a galuta, que o estado de exílio, de dispersão e diáspora do povo de Israel fosse anulado, e que nós
todos retornássemos à Terra Santa e o Beit HaMikdash fosse reconstruído. E por que isso não acontece? Se os nossos pecados são a causa da Galut, e eles são perdoados quando nós pedimos perdão a Deus de forma sincera, e fazemos isso 3 vezes ao dia nas nossas orações, então por que o Galut, por que a diáspora não é cancelada? Então vai nos explicar o Alter Rebbe, porque mesmo assim perdura esse estado de exílio. Ve'ilu lo hayinu chozrim vechotim hayinu nigalim miyad. כמו שאנו מברכים, ברוך אתה השם, גואל Israel. Ele nos diz, sabe qual o problema? Se não voltássemos a pecar, de fato seríamos redimidos imediatamente. O problema é Deus nos perdoa, e de forma abundante, 3 vezes ao dia. Quando pronunciamos essa bênção, após ter pedido perdão, de forma sincera, Ele nos perdoa. Então por que Mashiach ainda não chega? Por que o Galut não é cancelado? Que infelizmente nós voltamos a pecar logo depois da reza. Cometemos outros pecados e etc. que impedem a redenção, que interferem na redenção. Então isso ele nos diz, se a gente não voltasse a pecar, então de fato a redenção viria imediatamente. E essa é a conexão na própria reza da Amidah, a bênção seguinte, depois daquela bênção na qual evocamos o perdão divino, Deus é generoso e perdoa abundantemente. Qual é a bênção que vem logo em seguida? Então ele nos diz, se não voltássemos a pecar, seríamos redimidos imediatamente, como dizemos na bênção seguinte, bendito sejas tu, Deus, que redime Israel, Goel Israel. Então, de fato, depois do perdão dos pecados, se não houvesse uma reincidência e se não voltássemos a pecar, de fato, deveria vir a redenção de Israel. Isso que nós falamos na bênção imediatamente seguinte, que evocamos essa redenção, bendito Deus que redime Israel. E ele nos diz, não apenas tecnicamente, prossegue o Alter Rebbe nos falando, não apenas tecnicamente nós temos uma evidência disso, do fato de pronunciarmos uma bênção duvidosa jamais deve ser proferida, mas aqui nós afirmamos de forma categórica que Deus perdoa, etc. Mas ele vai nos dizer aqui, não só derivamos essa ideia da certeza do perdão divino, da brachá que proferimos, mas mais do que isso. Ele continua nos provando e evidenciando que existe esse perdão, e afilo nos trazendo aqui mais uma prova evidência da própria Torá, da própria Halachá. E afilo bemidat basar vadam ken, shetzarich adam limchol, tekev umiat shemevakshim mimenu mechila. Ele nos diz que, de fato, até os seres humanos, até criaturas humanas devem agir dessa maneira, ou seja, saber perdoar, perdoando completamente um ao outro, pois é preciso perdoar assim que alguém lhe pede perdão. De acordo, a Halachá estabelece, de acordo com o judaísmo, assim que uma pessoa que ofendeu, que feriu, fez pior do que isso, prejudicou, lesou, mas quando ele se arrepende e pede de forma sincera perdão, então a Halachá diz que mesmo aquele que foi vítima do outro, ele tem que perdoar. É preciso perdoar assim que alguém lhe pede perdão, e não ser cruel e inclemente, né, privando o outro desse perdão. Ele diz que a pessoa, até uma criatura humana, que tem paciência limitada, que tem... mesmo assim, que tem uma tolerância limitada, mesmo assim, logo que lhe é solicitado perdão, ele deve imediatamente conceder esse perdão. Velo yeachzari milimchol, vafilo bekotea yad chavero, que dita bagmará, besof perek chet de Baba Kama. A tal ponto isso chega, ele nos diz, deve-se perdoar, mesmo que a pessoa, o outro, tenha causado um dano irreversível, como lhe decepar a mão. Imagine, o outro aleijou o outro, lhe decepou a mão. Mas conforme consta no Talmud, no Tratado Baba Kama, no final do capítulo 8, até mesmo num caso desses, se aquele que causou esse dano irreversível, se ele demonstra arrependimento e vem e pede perdão,
então ele tem que ser perdoado, tem que se conceder a ele o perdão, assim estipula a Halachá, assim determina o judaísmo. Diz o Alter Rebbe, mais do que isso ele prossegue com a lei, que nos fala, Veim bikesh mimenu gimel pamim velo machal lo, shuv veino tzarich levakesh mimenu. A Halachá ainda estipula que caso o culpado haja pedido 3 vezes perdão à vítima, mas vamos dizer que ele cometeu um ato gravíssimo e veio pedir perdão, mas o outro ele foi tão prejudicado, ou ele está tão nervoso, ou ele está tão ofendido, ou ele foi mutilado, até como nós vimos, e mesmo que o outro venha e pede perdão uma vez, ele não é capaz de perdoar. Então ele vem uma segunda vez e pede para ele perdão e etc. Não, ele fica irredutível. Quando ele vem pela terceira vez pedir perdão à vítima, nos diz a Halachá, se esta vítima tenha recusado a lhe perdoar, então não há necessidade de pedir novamente de acordo com o Talmud, de acordo com a Halachá, ele fica isento, ou seja, ele fez a sua parte, ele pediu perdão, ele pediu desculpas 1, 2, 3 vezes, quando o outro não quis perdoá-lo, isso isenta, é como se ele já obteve o perdão, não é como se a culpa agora ficasse transferida para o outro lado. Então isso ele nos diz que é o que a lei determina até para um ser humano, para uma criatura humana, que, como nós dissemos, tem paciência e tolerância finita, limitada e etc. E mais do que isso, ele nos traz também evidências bíblicas. והגיוונים שביקש דוד המלך עליו השלום מהם מחילה בעד שאול שהמית את הגבעונים ולא רצו למחול. Quando o rei David pediu perdão aos givonitas, ele pediu perdão pelo seu sogro, o rei anterior de Israel, por Saul, que matara alguns givonitas. Então o rei David foi em missão de paz e pediu para eles, realmente ele matou, etc., e estava errado e mal, mas eu estou vindo aqui em nome do rei Saul, etc., pedir perdão. E eles se recusaram a perdoar, conforme consta em Samuel 22:2, etc. Naquele instante, gazar David aleihem shelo yavou bikal Hashem, shem rachmanim vechulei kidita beperek chet de Yevamot. O rei David naquela hora decretou que não lhe seria permitido entrar na congregação de Deus, no povo de Israel, a esses givonitas, ou seja, que eles não seriam admitidos no seio do povo judeu por meio de conversão. Porque uma das marcas características dos verdadeiros israelitas é serem misericordiosos, como consta no Talmud Yevamot, capítulo 8. Daqui nós vemos o quanto a Halachá exige até mesmo de um ser humano ser tolerante e não ser rancoroso, e saber perdoar e desculpar, e mesmo quando ele está pleno de razão, e mesmo quando aquela falha, aquilo que ele foi lesado é uma coisa irreversível e que nem pode ser corrigida, mas se aquela pessoa que cometeu o mal vem e lhe pede perdão 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é obrigatório que ele o perdoe. Daqui nós vemos que o perdão é algo tão essencial, a ponto de se falar não só que isso é obrigatório, se diz não só que existe a obrigação de perdoar, mas aquele que não perdoa, ele nem pode fazer parte da congregação de Deus, ele nem está apto. Se fala, ou seja, o que caracteriza a congregação divina, aqueles que fazem parte da congregação divina, o saber perdoar. Então, isso que o Alter Rebbe nos diz, se até mesmo de uma criatura humana finita e limitada, se até mesmo de um ser humano se espera e se exige tamanha tolerância e tamanha capacidade de perdoar, de desculpar, apesar de tudo, então quanto mais o bom Deus, que é por essência a essência do bem, misericordioso e bondoso, e ele é infinito e ilimitado, portanto sua bondade
sua misericórdia são ilimitados, sua paciência e tolerância são ilimitados. O Bemidat HaKadosh Baruch Hu, Alachat Kama Vekama Alein Ketz. Então, se tudo isso, se essa atitude de perdão, de desculpa, é esperada de seres humanos, quanto mais o será de Deus, infinitamente mais. Por isso, nos diz o Alter Rebbe, nós podemos ter plena certeza e convicção que quando nos arrependemos de falhas e transgressões, depois de ter feito tchuvá, quando nos arrependemos e pedimos a Deus perdão e que nos desculpe pelos nossos pecados, podemos então ter certeza absoluta e plena convicção de que Ele nos perdoa, conforme Ele nos trouxe do próprio fato de dizer e recitar as brachot, as bênçãos, conforme Ele nos trouxe também como prova e evidência da própria lei judaica, isso em relação às criaturas. Assim é, quanto mais em relação ao Criador, que é perfeito, que é todo-poderoso, que é cheio de bondade e misericórdia, que tem paciência e tolerância infinita e ilimitada. Então não há sombra de dúvida que ao se arrepender e pedir, evocar o perdão divino, com certeza absoluta nós obtemos esse perdão. Então, pelo fato de termos essa certeza, isso por si só já deve nos causar grande alegria, extrema alegria. Não perdemos a consciência do fato de termos pecado. Isso nos entristece, nos abala, etc. Mas, ao mesmo tempo, pela plena convicção de termos sido anistiados e perdoados por Deus, e termos sido acolhidos por Ele, aceitos de volta por Ele, etc. Então, isso por si só, junto com aquela amargura que vinha do pecado, então essa possibilidade de tchuvá e de Deus nos reintegrar a Ele, aceitar o nosso pedido de perdão, nos conceder esse perdão, junto com aquela amargura, então isso deve levar também ao estado de extrema alegria.